Mas isso supõe também que você acrescente a aceitação do objetivo, a aceitação dos meios, sem o que a obediência à vocação não seria nada séria. Muitos desejariam saber. Uma vaga aspiração dirige as multidões a horizontes que a maioria admira de longe, como o doente de gota ou o sonhador olhando para as neves eternas. Obter sem pagar é um desejo universal, mas é o desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. O universo não ocorre ao primeiro chamado, e a luz de Deus não vem à sua lamparina sem um insistente rogo de sua alma. Por partes. Mas isso, ou seja, atender ao chamado do Espírito, escolher o caminho intelectual, escolher o caminho erudito, escolher o caminho da profundeza espiritual, supõe também que você acrescente a aceitação do objetivo, a aceitação dos seus meios. Sem o que a obediência à vocação não seria nada séria, né? Não é nada sério porque está fora da realidade, é só uma historinha. Não é nada sério porque quer trapacear. Não é nada sério porque quer quebrar as regras do jogo. E as regras mais importantes que existem, que são as regras da realidade. Por causa disso que não é nada sério. Aceitar o objetivo, eu quero ser um grande intelectual, mas eu não quero acordar cedo. Eu não quero abrir mão de, sei lá, um emprego que vai me pagar o dobro. Eu não quero abrir mão de viagens para que eu possa trabalhar num emprego em que eu ganho menos, por exemplo. Aí é só um desejo, né? Assim como eu queria dançar, a gente já falou sobre isso, né? Eu queria muito dançar, mas eu não quero gastar um monte de horas dançando. Muitos desejariam saber. Uma vaga aspiração dirige as multidões a horizontes que a maioria admira de longe. Ou seja, todos temos esse desejo profundo de saber. Isso é um desejo universal. Nós nascemos para essas duas coisas. Nós nascemos para amar e para saber. Né? São essas duas coisas. Só que é claro, não vamos. Como é que é? Não vamos simplificar as coisas ou não vamos superficializar as coisas, né? Nós estamos falando aqui da pessoa que quer ser um intelectual com os estudos, né? E aí algumas pessoas desejam isso, como eu desejaria tocar violão e desejaria dançar, né? Então eles desejam isso. Então essa vocação, a vida intelectual, ao saber enquanto vida intelectual, essa vocação é para poucos. A vocação ao saber, por exemplo, um carpinteiro, se ele é fiel consigo mesmo, ele quer saber profundamente o seu ofício. Ele quer saber profundamente qual é o melhor modo de se colocar uma porta. Um jogador de futebol, se ele é fiel consigo mesmo, ele quer ter um conhecimento profundo de todas as variantes no campo de futebol. Este saber mais geral, que não está restrito ao intelectual, este saber é comum a todos. E esse sim é um dos dois instintos naturais da nossa alma. Um dos nossos dois. Instinto eu uso só para você entender, né? Porque hoje em dia, se a gente fala em instinto, a pessoa entende mais. DNA, esse tipo de palavra. Mas são as duas grandes vocações que estão na alma de qualquer um. Né? Então existe esse saber maior que todo mundo, no fundo, tem, assim como todo mundo tem necessidade de amar, e esse saber mais específico, né? Por oposição a jogar futebol, tocar violão e assim por diante. Claro que eu queria saber jogar futebol bem. Bom, então
eu não posso ser desrespeitoso com o futebol, de pensar que um cara como... Eu não entendo nada de futebol, não gosto de futebol, né? Mas os meus alunos me dizem que o... Puxa, como é que é o nome daquele jogador português lá? Tem um jogador, um bonitão lá. Esqueci o nome daquele cara. Bom, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Então, eles dizem que o Cristiano Ronaldo, ele tem uma vida ascética, assim, né? Ele tem uma vida de monge com a prática da bola, né? Eu querer jogar futebol tão bem como o Cristiano Ronaldo, mas não querer praticar e me dedicar quanto ele, é um desrespeito para com a profissão dele. É um desrespeito para com todo o esforço que ele faz. É um desrespeito para com todo, né, tanto talento, né, chamado, como o próprio esforço que ele coloca naquilo ali. Isso é um desrespeito, né? Eu querer escrever bem, tão bem, quanto, sei lá, o Thomas Mann, que certamente vai pegar uma frase e certamente aquele cara, ele teve o... Digamos assim, numa frase do cara deve ter centenas de horas de trabalho. Por quê? Porque ele passou de centenas de horas de trabalho refinando a sua mão até que ele pudesse escrever aquela frase. E aí teve essas centenas, talvez milhares de horas de trabalho, e aí depois a própria frase em si, que às vezes, sei lá, ele vai gastar horas numa frase. Percebeu? Eu queria escrever tão bem quanto o Thomas Mann, sem pagar o preço, é um baita desrespeito para com a profissão do escritor. E uma baita ingenuidade. Continuar no Thomas Mann. A gente olha de fora e pensa, não, ele escreve, né? Mas a gente não sabe que ele tem a ciência de cada vírgula que ele está colocando, né? E ele adquiriu isso com muito trabalho. A gente olha as pessoas, um time de futebol, a gente pensa, não, tudo bem, os caras são bons, né? Mas não é. Mas a gente não sabe o quanto que cada variante, o quanto que cada habilidade física, cada músculo foi desenvolvido para que chegasse àquele ponto. Querer os resultados sem o trabalho é coisa de preguiçoso. É por isso que é tão perigoso essa ideia de que o Estado tem que me sustentar, que eu tenho que ir para a universidade, por exemplo, e o Estado tem que me sustentar na minha graduação, na minha pós-graduação, no meu doutorado, no meu pós-doutorado, e eu não estou trabalhando, né? Tudo bem, se eu estou rendendo, tudo bem, mas se não... Porque se perde a noção do trabalho, né? Do trabalho como a preparação. Claro que eu desloquei um pouquinho, né? Porque tem o resultado do trabalho e tem o resultado exterior, social, digamos assim, financeiro, e o resultado dentro do próprio trabalho, né? Deixa eu dar um exemplo. Tem como eu passar centenas e centenas de horas aperfeiçoando sei lá, minha música. Com o jogador de futebol acho que é mais difícil isso acontecer, porque se o cara joga bem, tem um olheiro lá que vai pegar o cara, né? Mas eu passo centenas e centenas de horas aperfeiçoando a minha música. Sou um, um, um músico melhor do que a maioria dos músicos famosos, mas infelizmente a sociedade não reconheceu, né? Então é sobre isso que eu estou falando, mais do que ser reconhecido financeiramente, né? Então talvez o meu exemplo não tenha sido tão bom assim. Bom, sem o que, sem a obediência, a vocação, sem a aceitação do peso de se chegar até a vocação não seria nada séria. Muitos desejariam saber, uma vaga aspiração dirige as multidões a horizontes que a maioria admira de longe. É vaga porque mais ou menos todo mundo admira um cara tocando violão muito bem. Então por isso que é vaga, mas existe aquela mais profunda, como eu falei para você, que está no âmago de cada um de nós, né? Ou o sonhador que olha para as eternas neves, né? Lembre-se que o doente de gota, ele tem muitas inflamações nas articulações, então ele não consegue se mexer, né? Se mexer muito bem. Obter sem pagar é um desejo universal.
mas é o desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. Não só cérebros enfermos porque é preguiçoso, né? Mas cérebros enfermos porque, ora, você que tipo de intelectual que você consegue, que você quer ser, que nem conhece a estrutura da realidade, nem conhece essa lei simples que qualquer trabalhador no campo conhece, que é a lei da semeadura, meu filho. Como que você quer ser um intelectual das grandes questões no espírito se você não sabe que existe no mundo causa e consequência? Que se você planta, você colhe, se você não planta, você não colhe. Como? Como que você quer ser um intelectual profundo se você é estúpido a esse ponto? Se você é estúpido ao ponto de negar uma das estruturas mais básicas da realidade? Eu prefiro, sinceramente, se for para escolher, aprender com a tua tia. Né? Lembra da tia que a gente usou no vídeo passado? O universo não acorre ao primeiro chamado. E a luz de Deus não vem à sua lamparina sem um insistente rogo de sua alma. Aqui nós temos aquela ideia de que você tem que fazer algo com palavras, mas também com atos. Né? Deixa eu ler para você o versículo da lamparina. Eu sei que eu já devo ter lido ou vou acabar lendo diversas outras vezes, mas essas coisas a gente teria que ler todo dia, né? Perceba, Mateus 5, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ótimo! Vida intelectual, né? A luz é a minha cabeça, só as minhas ideias, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ok? Lembre-se, é claro, para a vida intelectual você não precisa pensar em pregar a Bíblia, né? Toda vez que alguém reconhece a realidade, por exemplo, Machado de Assis, deixa eu pegar o Machado de Assis. O Machado de Assis teve boas obras e as pessoas glorificaram o Pai que está no céu. Epa, peraí, como assim? Machado de Assis não se considerava um católico, né? Embora respeitasse bastante a igreja católica, não se considerava um católico. Eu nem sei se o Machado de Assis não era ateu. Como que você está falando que as pessoas reconheceram as boas obras de Machado de Assis e glorificaram o Pai que está no céu? Porque, por exemplo, o Machado de Assis me mostrou a realidade que dentro da minha mente existe uma camada minha tentando enganar a outra. O Machado de Assis me mostrou que uma das coisas que a gente mais faz é, com todos os artifícios e artimanhas, nos enganarmos. E ele mostrou a realidade. Lembre-se, realidade equivale à verdade. Verdade equivale à voz do Espírito Santo.